Graça e paz para todos, queridos irmãos. Aqui é o pastor Paulo Henrique e hoje, dando prosseguimento à série de sermões expositivos no livro de Salmos, hoje eu gostaria de compartilhar com todos vocês a exposição do Salmo 16. Diz assim o texto bíblico: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Cai-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor, tenho sempre a minha presença, e estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Bom, o título original do Salmo 16 é Miquitã de Davi. Essa é a primeira vez que o termo hebraico Miquitã é empregado nos Salmos e volta a aparecer nos Salmos 56 a 60. O termo Miquitã é geralmente traduzido por hino e tem sentido incerto. Porém, todos os 6 salmos do Miquitã terminam em tom alegre e triunfante. Esse salmo ele é chamado de salmo de confiança, juntamente com os salmos, com os salmos 4, 11, 23, 27, 62 e 131. O Salmo 16 é uma súplica individual que expressa um profundo sentimento de gratidão, de alegria e de confiança em Deus. Trata-se de um hino de alegria bastante pessoal que se concentra na bondade de Deus. O pronome possessivo meu é usado diversas vezes: meu Senhor, meu prazer, meus lábios, etc. O regozijo de Davi é expresso por termos como prazer, herança e alegria. O Salmo 16 é também um salmo messiânico, pois tanto Pedro, em sua pregação no dia de Pentecostes, como Paulo, em seu sermão na sinagoga de Antioquia, citaram esse salmo ao falarem da ressurreição do corpo de Cristo. O salmo ele pode ser dividido em 3 partes. Nos versículos 1 e 2, Davi faz uma oração e uma declaração de fé. Os versículos 3 e 4 fornecem um contraste entre os piedosos e os apostatas, isto é, aqueles que foram seduzidos pelos falsos deuses. E os versículos 5 ao 11 expressam a percepção de Davi, de que se ele tem Deus, tem tudo o que precisa para uma vida correta, feliz, segura e bem direcionada. Então, dos versículos 1 e 2, nós tivemos uma oração e declaração de fé. O texto bíblico diz: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti. O salmo começa com a oração de Davi, que busca refúgio em Deus, com confiança e regozijo. A expressão guarda-me, ó Deus, no versículo 1, é um pedido feito com frequência por Davi para que Deus o proteja. E quando Davi diz, em ti me refugio, ele utiliza mais uma vez a imagem do pássaro que busca abrigo sobre as asas protetoras da mãe. Não está claro no texto se o pedido de proteção de Davi diz respeito a alguma emergência específica, como frequentemente Davi faz em outros salmos, ou se ora em termos gerais, desejando que o Senhor continue mostrando-lhe a sua misericórdia e proteção até o fim e no fim da sua vida. Independentemente de estar em crise ou não, Davi reconhece que ele precisa do Senhor em todo o tempo de sua vida. Na verdade, nossa completa segurança, tanto na vida quanto na morte, depende inteiramente de estarmos sob o cuidado e a proteção divina. No versículo 2, Davi faz uma maravilhosa confissão de fé, onde ele declara: Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti. 2 coisas estão distintamente claras nesse versículo. A primeira é que Deus é o nosso Senhor e tem o direito de requerer de nós o que lhe apraz, visto que estamos totalmente ligados a Ele como nosso legítimo proprietário e Senhor. Davi, ao afirmar, tu és o meu Senhor, estava reconhecendo o poder e o domínio do Senhor sobre a sua vida,
declarando que tanto ele mesmo quanto tudo que ele possuía eram propriedades de Deus. Outro particular contido nesse versículo é o reconhecimento que Davi tinha de sua própria necessidade. A declaração outro bem não possuo senão a ti indica que é o Senhor somente a fonte de todo bem e felicidade. Apesar de sua posição, de suas posses e riquezas, Davi reconhece que tudo isto é sem valor se comparado ao Senhor. Nada somos e nada podemos sem a ajuda constante e graciosa de Deus, o nosso bem maior e incomparável tesouro. Nos versículos 3 e 4, nós vemos um contraste entre os piedosos e os apostatas. O texto bíblico diz: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O versículo 3 nos mostra que a alegria de Davi em Deus transbordava em prazer por seu santo povo. Na Bíblia, a palavra santo não significa ser impecável, mas significa ser separado e consagrado ao Senhor. Os santos são aqueles que confiam no Senhor, que guardam a sua aliança ou pacto e que são separados por e para Deus. Davi chamou aqueles que servem a Deus de notáveis, palavra com a conotação de excelência, nobreza e glória. E podemos extrair uma importante lição. Nenhuma igreja é perfeita, pois nenhum cristão é perfeito, mas ainda assim devemos nos alegrar e dar graças pelo povo de Deus e procurar encorajá-lo de todas as formas possíveis. Não é possível vivermos a vida cristã de forma isolada, pois somos parte de uma grande família espiritual e precisamos uns dos outros. Como em outros salmos, vemos aqui um contraste entre o povo de Deus, os santos, e os ímpios, representados pelos apostatas e idólatras. Ao que parece, no versículo 4, Davi está se referindo àqueles que apostataram da fé, ou como diz o texto bíblico, trocaram o Senhor por outros deuses. Apostatar significa repudiar e abandonar intencionalmente a fé que a pessoa professava. A atitude de Davi para com os que trocam o Senhor por outros deuses é de repúdio e desprezo. Ele não participaria de suas celebrações e nem mesmo mencionaria o nome desses falsos deuses. Isso nos mostra que não devemos compactuar com aqueles que desobedecem ao Senhor, que adoram ídolos de qualquer tipo, seja dinheiro, sucesso, fama ou outros. Antes, devemos procurar conduzi-los a Cristo, a fonte de tudo que é bom e duradouro. Não devemos nos isolar das pessoas, pois o Senhor nos deixou nesse mundo para sermos sal e luz. Porém, devemos cuidar para não sermos contaminados pelos seus pecados. Os versículos 5 ao 11, nós vemos que Deus é tudo que precisamos. Os versículos 5 e 6 são uma reafirmação das bênçãos que o Senhor deu a Davi e fazem contraste com o sofrimento dos adoradores dos falsos ídolos do versículo 4. Nos versículos 5 e 6, Davi declara de modo eloquente: Senhor, o Senhor é a minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Aqui Davi utiliza 3 metáforas: porção, cálice e sorte, que descrevem a vida como uma dádiva de Deus. Porção e cálice se referem à abundante benignidade que o Senhor concedeu a Davi. As palavras de Davi apontam para a tribo de Levi, que na divisão entre as tribos de Israel não recebeu terra alguma, pois a sua porção e herança seria o Senhor. Davi utiliza essa tradição para afirmar que a sua herança não é terrena, mas a dádiva que Deus dá de si mesmo. Por isso ele podia dizer no versículo 6, é muito linda a minha herança. Ao comentar esse texto, David Clarkson diz, o Senhor é a nossa porção, e isso é incomparavelmente mais do que se tivéssemos os céus e a terra. Toda a terra é apenas um ponto comparado com a vastidão dos céus, e os próprios céus não passam de um ponto comparado com Deus. Que grande posse temos então? Não há confisco nem banimento. A nossa porção enche os céus e a terra, e está infinitamente acima dos céus e debaixo da terra, e além de ambos. Os pobres se vangloriam e se orgulham de um reino. Entretanto,
Possuímos mais do que todos os reinos do mundo e a sua glória. Cristo nos deu mais que o diabo pôde oferecê-lo. No entanto, em muitos aspectos, a nossa herança aponta para o futuro, próximo ou remoto. Ainda não a recebemos por completo, mas é absolutamente certa. O crente precisa ter convicção de que é herdeiro de Deus, como diz Romanos 8,17, é herdeiro da promessa, como diz Hebreus 6,17, é herdeiro do reino prometido, como diz Tiago 2,5, e é herdeiro da graça da vida, como diz 1 Pedro 3,7. Precisa saber também que ele é co-herdeiro com Cristo, como diz Romanos 8,17. Depois de Davi declarar que o Senhor é sua herança, ele aponta 4 riquezas que vêm do Senhor para ele, e claro, que também está disponível para todos os servos de Deus, de todos os tempos e de todas as épocas. A primeira riqueza é o ensino reto, como está no versículo 7, que diz: bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Nesse versículo, Davi bendiz o Senhor pelo seu conselho e ensino. O verbo aconselhar, no original em hebraico, tem o sentido de avisar, dar conselho, consultar. Aconselhar aqui envolve meditar na palavra de Deus, como o próprio Davi escreveu no Salmo 1. Davi estudava a lei do Senhor para que pudesse conhecer e seguir as suas instruções. O servo de Deus, ele é conduzido pelo Espírito Santo, que ilumina o seu entendimento para compreender a palavra de Deus e, de maneira sábia, aplicá-la nas várias situações da vida cotidiana. Na segunda parte desse versículo, Davi afirma: durante a noite o meu coração me ensina. A palavra coração no original é rins, que naquele tempo eram considerados como a sede das emoções e dos sentimentos mais profundos, tal como o coração nos tempos mais recentes. O verbo ensinar no original hebraico tem o sentido de disciplinar, castigar, instruir, punir, indicando que Davi aprendeu muitas lições ao ser disciplinado pela mão amorosa de Deus. As muitas noites de insônia de Davi ofereceram a ele uma oportunidade de aprendizado. Thomas Goodwin diz: o Espírito Santo é espírito de conselho, instruindo poderosamente e ensinando convincentemente como agir e andar, porque ele nos dirige a dar passos certos e andar com o pé certo. Da mesma forma, ele desvia de nós muitos pecados, como também por meio das instruções oportunas colocadas em nosso coração como uma mão forte. A segunda riqueza que Davi apresenta, é a presença constante, que está no versículo 8. Diz assim o texto bíblico: o Senhor tenho sempre a minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Davi declara que Deus está sempre presente, o que lhe dá confiança e certeza de que não será abalado. Essa presença constante de Deus representa tanto a sua presença contínua conosco, como a nossa comunhão para com o Senhor. É um relacionamento bilateral, que contudo é dirigido pela graça de Deus, pois apesar da nossa indignidade, o Senhor não nos abandona jamais. O resultado de um relacionamento como esse é descrito nos seguintes termos: estando ele à minha direita, não serei abalado. A minha direita sugere alguém que fica firmemente ao lado para ajudar, mas especificamente essa ajuda poderia ser no tribunal ou na batalha. Assim, a presença constante do Senhor em todos os momentos da nossa vida é a verdadeira segurança do cristão. Deus está sempre presente, nos momentos de alegria e nos momentos de dor, para nos ajudar, socorrer e defender. E como diz Mateus 28:20, ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A terceira riqueza é a proteção pessoal, que se encontra no versículo 9 e 10, que diz assim o texto bíblico: alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Como é comum na poesia hebraica, Davi faz uso de vários sinônimos para indicar o eu, meu coração, meu espírito, meu corpo, minha alma, e assim demonstrar que a pessoa, em sua totalidade, está vivendo em segurança debaixo da proteção do Senhor. Davi se alegra em seu coração e espírito, pois apesar dos frequentes planos e ataques de seus inimigos, sua certeza é: o meu corpo repousará seguro.
A aplicação completa e final desses versículos aponta profeticamente para a ressurreição de Cristo. No entanto, no contexto imediato, aponta para a proteção divina na vida de Davi e dos que confiam no Senhor. A alegria de Davi era saber que Deus estava ao seu lado e, desse modo, a sua vida estava protegida. E, de igual forma, a segurança da proteção divina traz alegria para todos os filhos de Deus de todas as épocas e lugares. A quarta riqueza é o rumo sábio, e está no versículo 11, que diz: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. A vereda da vida, no âmbito desse salmo, é uma vida próspera e longa, vivida em concordância com os requisitos da lei. Os benefícios são as diversas bênçãos divinas que nos conferem plenitude de alegria e prazeres, alguns físicos, mas especialmente espirituais. A afirmação "me farás ver" significa literalmente "me guiarás para alcançá-la". E os caminhos da terra é uma metáfora muito comum para descrever a vida como um processo, indicando não somente o destino final, mas também o caminho a ser percorrido até esse alvo. O sentido aqui é que Deus estará nos conduzindo ao longo da nossa vida, debaixo do seu cuidado gracioso, até o nosso destino final, o lugar de delícias perpétuas, ou seja, o céu. Dessa forma, podemos descansar seguros naquele que conduz as nossas vidas perfeitamente. Pois, como disse Martinho Lutero, não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu guia. E concluindo, nesse salmo, Davi nos mostra o segredo para a verdadeira alegria, que é muito mais profunda do que qualquer coisa que esse mundo possa oferecer. A felicidade é temporária porque é baseada em circunstâncias externas, mas a alegria do salmo é duradoura, porque vem da presença de Deus dentro de nós, de modo que podemos viver alegres, mesmo diante das mais sérias circunstâncias, como declara 1 Coríntios 6:10, entristecidos, mas sempre alegres. Davi escreveu vários salmos onde ele retrata a perseguição dos seus inimigos. Entretanto, a diferença entre esse salmo e os outros é que, em lugar de Davi falar de sua confiança na libertação divina, como das outras vezes, ele olha para o que Deus representa para ele, o que faz esquecer de todos os seus problemas ao seu redor. Então ele pode afirmar: sempre coloco à minha frente o Senhor, Ele está à minha direita. Ou como diz a versão da Bíblia Viva, fiz o Senhor a minha companhia constante, por isso ele jamais será abalado. O cristão que põe a sua confiança e esperança no Senhor dia após dia, momento após momento, além de não ser facilmente abalado, experimenta uma alegria preciosa. Essa foi a experiência de Davi nesse salmo. Porque ele tinha o Senhor sempre diante de si, ele pôde dizer: o meu coração se alegra e no íntimo exulto. Trata-se de uma alegria profunda, nascida e preservada na parte mais íntima do ser, na alma. Longe de Deus, Davi não vê nenhum significado na vida e nenhuma felicidade pessoal. Da mesma forma, Deus deve ser o único objeto da confiança e esperança dos cristãos. Paulo expressou a mesma verdade quando disse: porque para mim o viver é Cristo. C.S. Lewis disse que quem tem Deus e tudo mais, não tem mais do que aquele que tem somente a Deus. Sendo assim, devemos reconhecer que Deus é tudo o que precisamos, seja na vida como na morte. À medida que contemplamos a presença de Deus diariamente, nós experimentamos a satisfação. E à medida que experimentamos o futuro que Ele planejou para nós, experimentaremos a alegria. A nossa vida não deve se basear nas circunstâncias, mas sim em Deus. Porque, como disse Charles Spurgeon, Deus escreve com uma pena que nunca borra, fala uma língua que nunca erra e age com uma mão que nunca falha. Que Deus abençoe todos os queridos irmãos em nome de Jesus. Amém.